Olá, boa tarde. Estamos ao vivo, direto do plenário, para a primeira edição do Jornal da Alerj. Meu convidado de hoje é o deputado Flávio Serafini, que tem uma proposta de emenda à Constituição que vai ser votada daqui a pouquinho pelos parlamentares, que proíbe o porte de armas para a Guarda Municipal. Deputado, essa PEC veio por causa de uma lei federal aprovada no ano passado que permite que as prefeituras deem às guardas municipais as armas de fogo, não foi isso? Exatamente. A gente no Brasil tem uma crise na segurança pública e tem uma busca por saídas. Dentre as buscas por saídas, muitas vezes tem um caminho fácil que os governos buscam, que é tentar aumentar os efetivos e armar cada vez mais. Só que a gente sabe que efetivos mais armados, mal treinados e pouco controlados pode significar mais violência. E as guardas municipais, pela nossa Constituição, não são uma força da segurança. Mas cada vez mais os municípios passam a colocar os guardas municipais para atuar como força de segurança. Quando você junta essa liberdade inconstitucional que os municípios estão dando às guardas de agir como força de segurança e a autorização para o uso de armas, você cria uma mistura que na prática a gente pode estar caminhando para a criação de centenas de pequenas polícias no Brasil inteiro. O objetivo dessa PEC aqui no Rio de Janeiro é disciplinar. Como é proibido pela Constituição Federal que a Guarda Municipal cumpra papel de polícia, aqui no Rio de Janeiro a gente mantém a proibição de que as armas municipais usem armas de fogo. Deputado, essa ideia já está se espalhando pelos municípios, na sua cidade mesmo, Niterói. O prefeito já pediu autorização para que isso aconteça, né? Então é urgente a votação dessa proposta? Exatamente. A gente já tem alguns municípios aqui no estado do Rio de Janeiro que estão utilizando armas de fogo e tem outros que estão em processo de estudo e no caso de Niterói, que é a minha cidade, já está em fase de implantação. Isso foi uma das questões que acabou motivando com que eu e o deputado Conte Bittencourt, que também é de Niterói, apresentássemos essa PEC para disciplinar esse assunto. Você imagina a gente ter, cada município do estado do Rio de Janeiro, guardas municipais armadas. Hoje a gente tem a Polícia Militar, a Polícia Civil, né, atuando no âmbito da segurança pública no estado do Rio de Janeiro. A gente passaria a ter dezenas de polícias, né? Quem ia controlar, como se dá a política de segurança, isso sem falar que os atuais guardas foram concursados sem essa prerrogativa, não foram treinados para isso. Ou seja, você correria o risco de criar braços armados, mal treinados, empobrecidos, ampliando ainda mais o problema da nossa segurança pública. Deputada, eu vou pedir licença um minutinho da nossa conversa, que a gente tem uma repórter lá embaixo no plenário com outro deputado. Fernanda, você tem aí o deputado Carlos Mink para falar sobre um projeto que também está na pauta de hoje, é isso? É isso, Natália. Boa tarde a todos. É um projeto que cria o Guarda Parque, é uma espécie de guardião das áreas verdes, das áreas de conservação ambiental. Eu vou conversar aqui com um dos autores do projeto, o deputado Carlos Mink. Deputado, como vai ser a atuação desse Guarda Parque? Bem, na verdade, nós criamos o Guarda Parque quando eu era secretário, mas nós só conseguimos fazer um concurso temporário por uma questão orçamentária. O guarda-parque ele é o coração do parque. Aliás, nós conseguimos reduzir muito o desmatamento no Rio de Janeiro graças ao fato que a gente criou muitos parques, corredores florestais, concursamos guarda-parque, mas foi um concurso temporário e qualificamos eles e gastamos dinheiro para treiná-los bem. E também o PANS, que são as unidades de polícia ambiental, para combater o crime ambiental. Graças a isso tudo, o Rio de Janeiro passou de maior desmatador da Mata Atlântica, segundo o INPE, o Instituto Nacional de Planejamento Espacial, de Pesquisa Espacial, e hoje o Rio é o estado que menos desmata a Mata Atlântica. Então, se a gente não criar essa função, institucionalizar a função guarda-parque, e não fizermos um novo concurso, inclusive incorporando aqueles que já foram concursados e qualificados, a gente não pode dispensá-los de forma alguma. Se a gente não fizer isso, a gente vai perder o grande salto que a gente deu de passar de maior para menor desmatador. Então, para defender a Mata Atlântica, os nossos parques, vamos apoiar os nossos guarda-parques. Obrigada, deputado. Lembrando, Natália, que o projeto está em primeira discussão hoje. Depois ele volta para mais uma. Com você. Obrigada, Fernanda.
Deputado, vamos voltar aqui ao nosso assunto, a proposta de emenda constitucional que proíbe que os guardas municipais usem armas de fogo. Por que foi necessário que essa proposta tenha sido apresentada como uma PEC? Pela natureza dessa proposta. Como a gente está disciplinando a possibilidade de porte de armas de fogo de uma força pública, né, uma força que tem um papel de zelo patrimonial, que segue diretrizes constitucionais, a gente achou que era mais adequado a PEC, que é um tipo de legislação mais geral, que se baseia mais nos princípios. A legislação ordinária, ela pega questões mais, né, operacionais, da regulamentação. A gente achou que isso era uma questão, né, que era de uma abrangência maior, por isso a importância de uma PEC. Agora, deputado, ela está em primeira discussão hoje e precisa voltar ao plenário para mais uma discussão. E diferente dos projetos de lei comum, ela precisa de um número maior de deputados aprovando, não é isso? Isso, a gente tem uma expectativa de que consiga o quórum necessário, até porque, apesar das divergências na leitura sobre a segurança pública, esse é um tema que é muito preocupante. A gente assistiu recentemente o caso do México, que é um país que tem um modelo de segurança pública onde você tem forças municipalizadas. E hoje a segurança pública no México está completamente fora de controle, porque esse modelo das polícias municipais ficou descontrolado. São vários, né, municípios pequenos, pobres, com pessoas com baixos salários, armas, um poder que não tem controle. A gente teve no ano passado o caso dos 43 estudantes que foram assassinados, seus corpos sumiram no interior do México, numa cidade, se não me engano, chamada Ayotzinapa, que até hoje estão desaparecidos. Então, um dos balanços que se faz dessa perda de controle da segurança pública no México é essa incapacidade de controlar as próprias polícias, que são super pulverizadas. Então, a gente tem uma expectativa de que vamos ter aqui os 42 votos e aprovar essa PEC. Essa é uma questão polêmica, né, deputado? Já tivemos audiência pública aqui mesmo no plenário tratando dessa questão e temos deputados a favor, deputados contrários a essa proposta, né? Tem um grau de polêmica, mas a gente acredita que a proposta ela é muito evidente no sentido de preservar um descontrole ainda maior na segurança pública. Hoje, aqui no Rio de Janeiro, a cada 5 homicídios que acontecem, um é provocado pela polícia. Que é uma polícia que tem controle, que tem uma estrutura insuficiente de gestão sobre ela, mas que existe. Você imagina a gente passar a ter várias polícias descentralizadas, sem estrutura de controle, sem parâmetros constitucionais claros, né, de gestão. A gente não pode nunca criar um poder sem pensar a forma de controlá-lo. E armar as guardas municipais é multiplicar o poder, né, dessas forças municipais e, por isso, acredito eu que, apesar da polêmica, a gente vai ter uma maioria aqui. Tomara que os senhores consigam, então, aprovar hoje para que ela volte à pauta em breve. Agora, deputado, o senhor também preside a Comissão Especial da Baía de Guanabara, né? Já foram realizadas algumas audiências públicas discutindo, inclusive, a qualidade da água da Baía, né, deputado? Exatamente. A gente está num trabalho de tentar ocupar uma agenda, né, que ficou em branco aqui no Rio de Janeiro. A Olimpíada trouxe de volta o debate da Baía de Guanabara, da necessidade da despoluição. Foram feitas muitas promessas, mas infelizmente não foram cumpridas. E o governo sinalizou com a possibilidade de fazer um observatório e colocou para 2035 o prazo para a gente resolver o problema da Baía de Guanabara. Se a gente continua no ritmo atual até 2035, a Baía de Guanabara, né, morre como a gente minimamente a conhece. Diversas espécies vão entrar em extinção, diversas áreas vão ficar completamente assoreadas. Então a gente está tentando fazer audiências públicas, ouvir especialistas, ouvir a população que vive na Baía de Guanabara, para mapear rapidamente quais são os pontos mais graves e qual é a melhor maneira de reverter isso. A gente tem, por exemplo, um problema ligado ao esgotamento, né, a falta de saneamento. Essa foi uma questão, inclusive, que foi discutida na última audiência pública na sexta-feira passada, né, Exatamente, deputado? a gente discutiu quais são os parâmetros para dizer que a Baía de Guanabara está poluída ou não. Porque a gente fala muito do esgoto doméstico e pensa muito na presença de matéria orgânica, bactérias, coliformes fecais. Só que, para além disso, a gente tem os metais pesados, decorrentes especialmente da poluição industrial, e tem a questão da indústria do petróleo também, né? A presença da indústria do petróleo tem também a possibilidade, que já está sendo mapeada, da gente ter vírus se reproduzindo na Baía de Guanabara.
Então, muitas vezes, os parâmetros utilizados eles podem ser insuficientes para ver qual é o grau de contaminação. Isso é importante tanto para pensar a política que vai reverter aquela contaminação, quanto para saber o impacto que pode ter de fato na saúde pública. Esse foi um debate que surgiu em decorrência de um levantamento feito pela Associated Press, que é uma agência internacional de notícias, em decorrência da realização das Olimpíadas, e que a gente achou que tinha que trazer para o debate. A reação do governo foi muito, o Brasil segue outros parâmetros, não precisa se posicionar sobre isso. Não, o Brasil seguir outros parâmetros não quer dizer que essa não seja uma questão relevante. E por mais que a gente entenda que a Olimpíada pode e deve acontecer na Baía de Guanabara, essas questões que estão surgindo nesse debate diz respeito à saúde pública. Nesse momento estão falando muito da saúde dos atletas, mas nós estamos falando da saúde de uma população de milhões de pessoas que vive ao redor da Baía, que se alimenta com o pescado dessa Baía, milhares de pescadores, atletas amadores e atletas profissionais que vivem cotidianamente na Baía. Então a gente está correndo contra o tempo para tentar fazer essa agenda. Deputado, vou pedir mais um minutinho, senhor, que nós vamos voltar agora ao plenário com a repórter Fernanda Nogueira, que tem mais informações sobre os projetos na ordem do dia de hoje. Quem está aí com você agora, Fernanda? Oi, Natália. Quem está aqui comigo é o deputado Paulo Ramos. Na ordem do dia de hoje tem um projeto de autoria dele que amplia a certificação da atividade de vigilante de 2 para 5 anos. Deputado, qual é a vantagem de ampliar essa certificação para 5 anos? Porque, na verdade, a certificação acarreta despesas e um obstáculo no meio do caminho da vida do vigilante. Então, eu vi que duplicando o tempo de validação da chamada ata, de 2 para 4 anos, não influi negativamente na qualificação do vigilante, na atualização dos seus conhecimentos. As empresas já cuidam disso, mas somente a despesa reduzida, não só para os vigilantes, que às vezes as empresas é que pagam também a renovação da ata. Então é uma forma de prestigiar uma categoria que vem prestando grandes serviços aí à população, contribuindo inclusive para a segurança pública. Obrigada, deputado. Lembrando, Natália, que esse projeto também está em primeira discussão e volta ao plenário mais uma vez. Com você. Obrigada, Fernanda. Deputado, continuando o nosso assunto aqui sobre a Comissão Especial da Baía de Guanabara, já tem audiências marcadas? Quem os senhores pretendem ouvir a partir de agora? A próxima audiência vai ser sobre indústria do petróleo, vai ser no dia 28, às 14 horas. A gente pretende ouvir a própria Petrobras, o IBAMA, que tem um órgão específico de fiscalização da cadeia do petróleo, o INEA, os pescadores. A indústria do petróleo hoje, ela é fundamental para o PIB do Brasil, em especial do Rio de Janeiro. Mas ela também é uma indústria que tem muito impacto, muito impactante no meio ambiente. Um derramamento de óleo pode causar uma perda de biodiversidade que demora décadas para se recuperar. Um desastre ambiental pode contaminar uma área que fique inabitável durante anos, décadas, dificílimo de ser revertido. Então, a relação com a indústria ambiental é uma relação que tem que ter muito controle das atividades para que os acidentes não aconteçam e que tem que ter muito rigor na fiscalização. E quando acontecem problemas, geralmente essas multas são muito altas. E é importante que essas multas sejam destinadas à recuperação das próprias áreas impactadas. Revertidas para o meio ambiente, exatamente, né? Senão você acaba que entra numa dinâmica onde o desastre ambiental financia outras atividades, né? O desastre ambiental, quando ele acontece, ele tem que ser evitado, e quando ele acontece, o que ele gera de receita para o Estado tem que ser voltado para o meio ambiente para reverter aqueles impactos. Então a gente quer mapear isso tudo. O peso da indústria petrolífera hoje no Estado, que ocupa mais de 60% do espelho d'água da Baía de Guanabara, o uso da Baía mais intenso, mais impactante. A gente quer mapear as compensações ambientais do ano 2000 para cá, da indústria petrolífera, como elas foram aplicadas. A gente teve o caso de um vazamento na Reduc, que gerou uma compensação ambiental de R$1 bilhão. E a gente ainda não viu esse R$1 bilhão se reverter em melhorias na qualidade ambiental da Baía de Guanabara. Então a gente quer discutir como é que está essa compensação ambiental, os ritmos, os prazos, os projetos, e quer tentar redimensionar essa presença da indústria petrolífera. Um dos impactos que todo mundo vê quando passa, por exemplo, na Ponte Rio-Niterói, são os navios estacionados na Baía. Esses navios estão ligados à indústria do petróleo. Alguns ficam estacionados meses ali na Baía, aguardando carga, aguardando cumprir alguns papéis.
E existe uma proposta apresentada pelo prefeito Eduardo Paes de aumentar o número de navios que ficam estacionados dentro da Baía, tirar mais de fora da Baía e botar para dentro. Isso significa um grave impacto na Baía de Guanabara. E a gente quer discutir esses projetos, que quer regulá-los. Além dessa questão ambiental e da indústria do petróleo, a comissão também pretende apresentar alternativas para ampliar o uso da Baía para a navegação e para o transporte de massa, né, deputado? Exatamente. Como a gente se propõe a discutir os usos que a Baía se submete, né, como que a gente se relaciona com a Baía de Guanabara, um tema central para a região metropolitana do Rio de Janeiro é o transporte aquaviário. Eu coordeno a Frente Parlamentar em Defesa do Transporte Aquaviário e a gente avaliou que era importante incluir esse debate dentro da comissão especial. Por quê? Porque é uma alternativa de transporte que pode movimentar centenas de milhares de pessoas todos os dias. É uma alternativa que também disputa espaço na Baía. O crescimento do transporte aquaviário significa linhas de transporte permanente que não vão poder ser ocupadas pela indústria do petróleo, pela pesca artesanal, vão ter que ser liberadas. Além disso, também tem o seu impacto ambiental. Então a gente tem que medir até onde essa alternativa vai ser construtiva no sentido de reduzir a emissão de gases, melhorar o impacto ambiental do transporte, melhorar a qualidade de vida das pessoas que vão perder menos tempo para se deslocar de casa até o trabalho e até onde essa ampliação pode significar um impacto que já fale, olha, a partir daqui vai dificultar a reprodução da vida marinha. A partir daqui vai exigir um conjunto de dragagens que pode acabar afetando as condições da Baía. Então a gente tem que inserir esse debate do uso do transporte, né, do uso da Baía pelo transporte aquaviário, também no âmbito da comissão, que tem uma tarefa um pouco ousada de tentar fazer esse olhar holístico, né, totalizante sobre a Baía de Guanabara. E a ideia também é discutir novas linhas, deputado, além de Praça Araribóia, em Niterói, a Praça 15, ampliar também para outras regiões da cidade? Sem dúvida, a gente abraça essa demanda que é a necessidade da gente ter novas linhas de transporte aquaviário que cruzem a Baía de Guanabara, especialmente uma linha saindo de São Gonçalo e uma linha saindo da Baixada. Isso a gente acredita que seja muito importante para reduzir o tempo que a população perde no trânsito no Rio de Janeiro. O morador de São Gonçalo, que sai de perto de Alcântara, até ele chegar na Praça 15, ele demora cerca de 2 horas. Se esse trabalhador passa a ter uma barca no meio do caminho, ele pode reduzir esse trajeto a 1h10, a 1 hora. Isso é uma mudança muito grande na vida da pessoa e é uma mudança muito grande na economia do Estado, porque nós estamos falando de centenas de milhares de horas de trabalho que se perdem todos os dias nos engarrafamentos. Deputado, além dessa questão, nós já falamos da questão ambiental, já falamos da questão do transporte e da indústria petrolífera que está na Bahia. O que mais que essa comissão está discutindo? A pesca. A pesca é uma questão fundamental. A gente teve, nos últimos anos, uma redução do espelho da Bahia dedicado à pesca de mais de 60%. Uma redução do número de pescadores também, assim, que estão quase sendo extintos. Isso é grave do ponto de vista cultural. A pesca tem um papel na história do Rio de Janeiro. É grave do ponto de vista econômico, porque é uma atividade importante do ponto de vista da produção alimentar, é uma cadeia que mobiliza milhares de pessoas, que está se perdendo pela poluição e pela crescente presença da indústria petrolífera. E tem uma importância do ponto de vista social mais amplo, né? São famílias que têm uma história ligada a uma determinada relação com o mar, com a natureza, que estão sendo impedidas de manter essa relação. Então, eu destacaria essa questão da presença da pesca artesanal na Baía de Guanabara como mais um tema muito importante que a comissão está tratando, né? Além, é claro, de outras questões que estão todas relacionadas. A gente falou do saneamento, que é um elemento fundamental, que está ligado ao meio ambiente, está ligado à saúde das pessoas. Quando a gente pensa que a gente quer uma Baía de Guanabara despoluída, é porque a gente quer que os golfinhos não sejam extintos, eram 400 e são 38. A gente quer que as tartarugas vivam mais, porque hoje metade das tartarugas verdes da Baía de Guanabara apresentam um tipo de câncer. A gente quer que pare de diminuir o estoque pesqueiro, que é um sinal de que está acabando a biodiversidade.
mas a gente também quer que todas as pessoas, os 11 milhões de pessoas que vivem nessa bacia hidrográfica, tenham qualidade de vida. Isso significa que para a Bahia ser despoluída, a gente tem que ter uma indústria mais limpa. A gente tem que ter saneamento básico, fazendo com que as nossas crianças deixem de pegar doenças porque estão brincando na vala, porque não tem coleta de esgoto na casa delas e não tem tratamento. Porque boa parte da Baixada Fluminense até hoje não tem água encanada. E se a gente leva o saneamento, a gente leva o esgoto e leva a água. Então, a gente acredita que esse debate da Baía de Guanabara é um debate sobre a qualidade de vida da população da região metropolitana do Rio de Janeiro, sobre o nosso bem viver. Deputado, muito obrigada por todas essas informações que o senhor trouxe para a gente, pela sua participação aqui no Jornal da Alerj, primeira edição. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos, nós ficamos por aqui. Daqui a pouquinho você acompanha a transmissão da Ordem do Dia com todos os projetos que vão ser votados no plenário e às 9h30 da noite, a segunda edição do Jornal Alerj, com tudo que foi notícia na Assembleia Legislativa do Rio. Até amanhã.